Aquele abraço, amigo do esporte, aquele abraço, amigo da bola. Olá, Raquel Borsari, tudo bem? Chegando para a gente poder falar de futebol. No oferecimento especial de Irmãos Supermercados, orgulho em te atender bem. Em Caratinga são 4 endereços: na Avenida Catarina Sumini, na Praça Cesário Alvim, na Rua Raul Soares e também no bairro Santo Antônio. Irmãos Supermercados, enche o carrinho, pague pouquinho. Ok, vamos começar falando do Brasileirão, porque tivemos uma rodada eletrizante, com muitos gols, polêmicas, como sempre o VAR e muito mais. A gente começa falando do jogo da vitória do Flamengo para cima do Avaí. Isso mesmo, o jogo foi para Brasília, o Avaí vendeu o mando de campo e, obviamente, recebeu uma grana boa, 1.800.000, já que em casa o time do Guga não vinha tendo assim um grande público, até porque o lanterna do campeonato, a torcida anda meio desanimada. Lá em Brasília, a maioria foi flamenguista e, obviamente, o Flamengo, onde joga no país, dificilmente vai se sentir fora de casa. Quando a bola rolou, o Flamengo foi muito superior à equipe do Avaí e impôs mais uma derrota. E, sem dúvida nenhuma, o Avaí, para mim, é um virtual rebaixado já no Campeonato Brasileiro. O Flamengo abriu 2 pontos na liderança da competição. O time, mais uma vez, jogou bem, soube se impor. Gabigol foi o nome do jogo, fazendo gols, né? Assim como o Gerson também jogou muito bem. E o Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro pela primeira vez com 2 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que é o Santos. Por falar no Santos, o time do Jorge Sampaoli recebeu na Vila Belmiro um jogo que esperava-se que fosse tranquilo para o Santos, já que o Atlético Paranaense, preocupado com o jogo do meio de semana pela Copa do Brasil contra o Grêmio, colocou o time reserva em campo. Mas não foi bem assim não, hein? O time do Sampaoli teve dificuldades, o Atlético Paranaense até fez 1-0, saiu na frente, depois começou a se defender, jogar muito atrás, o que era de se esperar também. Fora de casa, com o time reserva, jogando contra o vice-líder, você faz 1-0, era uma postura até de se esperar. O Sampaoli até reclamou do excesso de caicai do Atlético Paranaense. O Santos chegou ao empate depois de uma cobrança de pênalti, e uma cobrança de pênalti com cavadinha e tudo mais, Gonzalez, hein, rapaz? Com cavadinha e tudo mais, que beleza. 1-1, resultado ruim para o Santos, que viu o Flamengo abrir 2 pontos de vantagem na liderança do campeonato. Claro que falta muita coisa ainda para acontecer e, obviamente, o Santos está na briga pelo título, assim como o Palmeiras também. Vamos falar do Palmeiras? Pois é, o Palmeiras foi a Goiás enfrentar os donos da casa na estreia de Mano Menezes, que foi apresentado durante a semana sob protesto de boa parte da torcida palmeirense. Quando a bola rolou, a equipe do Goiás até fez 1-0. Pois é, o time goiano saiu na frente, mas o Palmeiras mostrou poder de reação. Talvez empolgado pela chegada do novo comandante, com muita disposição. Não estava tão organizado assim, é bem verdade, mas o time do Palmeiras tem muita qualidade técnica, né? O time é muito bom. E aí conseguiu empatar e virar o jogo no finalzinho. Empatou com o Scarpa, com o Gustavo Scarpa, e depois o William fez o gol da vitória palmeirense aos 48, 49 do segundo tempo. Aí já não tinha chance mais de reação para o time do Ney Franco. E o resultado deixou o Palmeiras animado, porque o Verdão entra definitivamente, novamente, na briga pelo título. Até porque tem um jogo a menos do Campeonato Brasileiro, jogo esse contra o Fluminense, e obviamente pode diminuir a vantagem que o Flamengo tem de 6 pontos para 3, né? E a expectativa é que o Palmeiras brigue com o Flamengo pelo título até o final do campeonato, assim como o Santos também e outras equipes que podem chegar devagarzinho. Bom, o nosso giro pelo Brasileirão, a gente fala do Vasco da Gama. O Vasco do professor Luxemburgo recebeu o Bahia em casa. E a expectativa era que a equipe do Vasco fizesse o dever de casa, já que o time do professor, apesar das limitações técnicas, tem jogado bem. Mas não foi isso que aconteceu. O Bahia do Roger Machado surpreendeu e fez um grande jogo e venceu por 2-0 incontestáveis. Exatamente isso, não dá para reclamar de absolutamente nada. O time do Vasco pode reclamar da ausência do Thales Magno, que estava na seleção sub-17, mas ele é o melhor atacante do time. Mas se ficar dependendo só de um único jogador, mesmo que seja um jogador com tanto talento como o Thales Magno, fica complicado. E o Vasco da Gama vê novamente aí o risco do Z4 se aproximar. Até acho que o Vasco esse ano não cai não, viu? Acho que o time do Vasco está certinho, apesar dessa derrota aí para o Bahia em casa.
Bom, vamos falar dos mineiros agora? Vamos falar no oferecimento especial da distribuidora de gás Santos. Olha, se o gás acabar, só ligar 3321-1140. Acabou o gás aí? Pega o telefone e liga. 3321-1140. Você ligou, seu gás chegou. Distribuidora de gás Santos. A maquininha do cartão vai junto para facilitar a sua vida. Se o gás acabar, já sabe, hein? 3321-1140. Você ligou, seu gás chegou. E os mineiros não tivemos vitória nesta rodada. 2 derrotas, por sinal. Vamos começar falando do Cruzeiro. Pois é, vamos começar falando do Cruzeiro, que às 11 horas da manhã, o time do Cruzeiro, a expectativa era que o Cruzeiro pudesse fazer um jogo grande, né? Afinal, o time do Cruzeiro tem um time com jogadores de qualidade. A expectativa era que o Cruzeiro pudesse encarar o Grêmio, que veio com boa parte do time reserva, já que vai jogar no meio de semana pela Copa do Brasil, decisão da Copa do Brasil. Mas não foi isso que aconteceu, não, né? A coisa ficou meio complicada, para cima da equipe do Cruzeiro. Aliás, o Grêmio não está na Copa do Brasil, foi eliminado, é o Internacional que vai jogar a Copa do Brasil. O Grêmio está se preparando para o jogo contra o Flamengo na Libertadores, tá bom? Só para corrigir. Bom, mas o time do Grêmio veio com um time misto praticamente, né? Não veio com todo mundo titular. Quando a bola rolou, o Cruzeiro fez uma partida horrível, uma partida irreconhecível. E não dá para culpar apenas o Rogério Ceni, o esquema tático do Rogério Ceni. Afinal, eu acho que é o menos culpado de todos, né? O problema do Cruzeiro, na minha humilde opinião, é o elenco envelhecido, são jogadores que já demonstram um desgaste físico impressionante, né? O time do Cruzeiro não consegue desenvolver aquilo que pensa em campo e, individualmente, alguns jogadores muito mal, né? Individualmente, o time está jogando mal. E aí não adianta, não tem milagre que faça o time render. O time do Grêmio, mais arrumadinho, veio assim como o Cruzeiro de uma eliminação no meio de semana. O Cruzeiro foi eliminado diante do Internacional e o Grêmio eliminado diante do Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Então, era encontro de 2 times eliminados. A disposição teria que ser para dar a volta por cima. Mas só o Grêmio entrou em campo com essa disposição. Muito bem organizado em campo pelo Renato Gaúcho, com qualidade, com o Diego Tardelli fazendo gol de letra. O Cruzeiro teve muitas dificuldades, principalmente na marcação e na organização das jogadas. O meio campo do Cruzeiro é muito lento, não marca nem cartão de bingo, é impressionante. E o time do Grêmio deitou e rolou. Fez 4-1, o Cebolinha no mano a mano com a defesa do Cruzeiro. Dava dó de ver, né? A defesa do Cruzeiro. O Léo, é impressionante a fase ruim que o Léo tá. Claro, tá voltando de lesão, mas tá numa fase muito ruim. E o Everton Cebolinha, que hoje para mim é o melhor jogador em atividade do Brasil, ao lado do Gabigol, deitou e rolou. No mano a mano, no 1 contra 1, o Cebolinha fez o que quis. E o time do Grêmio bateu o Cruzeiro por 4-1. Uma vergonha a atuação do Cruzeiro. Eu estou dizendo a atuação. Perder para o Grêmio, seja em Porto Alegre ou em Belo Horizonte, não é nada, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Afinal, é um encontro de 2 gigantes e qualquer um pode vencer. O problema é a maneira com que aconteceu a derrota. A derrota foi vergonhosa pela falta de disposição, falta de empenho e falta de futebol mesmo. A diretoria depois veio dizer que tem salário atrasado, aquela coisa toda, mas apenas isso não justifica o mau futebol, né? Se tem salário atrasado e o cara não quer ir para o campo, faz greve igual o pessoal do Figueirense fez. Agora, ir para o campo para jogar aquilo realmente foi uma vergonha. O torcedor do Cruzeiro tem toda a razão de estar muito bravo com o time, porque não pode jogar daquela forma. Aliás, o Rogério Ceni disse na entrevista que estava envergonhado e vai cobrar uma mudança de postura do time para que o time possa dar conta do recado, para que o time possa dar resposta ao torcedor. E ele tem toda a razão em fazer isso, né? Porque o time realmente jogou muito, mas muito mal mesmo. Bom, vamos falar agora do Atlético, que também não foi bem não, né? Também não foi bem não. O torcedor atleticano até esperava a derrota do Cruzeiro na hora do almoço, quem sabe uma vitória do Atlético, para ele poder zoar o Cruzeirense na segunda-feira. Mas não vai dar para zoar o Cruzeirense não. O Atlético foi para campo contra o Botafogo, com 3 meses de salário atrasado o time do Botafogo, jogador não dando entrevista, né? A água do estádio cortada, funcionários sem receber, torcida fazendo campanha pela rede social, fazendo vaquinha para comprar cesta básica para funcionário do clube, jogador tirando dinheiro do bolso para ajudar funcionário do clube, que está sem receber. A coisa no Botafogo está complicada, é de dar pena o que está acontecendo no Botafogo. E o Atlético vai ao Rio de Janeiro e não consegue vencer o Botafogo. E o pior, perdeu merecidamente para o Botafogo.
Ah, mas há os erros de arbitragem, o VAR, concordo plenamente que há questões dos pênaltis, principalmente, elas são interpretativas. E o problema do VAR no Brasil é que a gente quer colocar a culpa na tecnologia. E se esquece que quem opera a tecnologia são os mesmos árbitros que erram em campo. Então, o Atlético tem uma certa razão em reclamar da arbitragem e do VAR? Tem, mas todos os times têm motivos para reclamar da arbitragem do brasileiro e principalmente do VAR. O São Paulo foi beneficiado no jogo e no jogo seguinte foi prejudicado. Então, o Atlético tem motivos para reclamar? Tem, mas não pode colocar só na conta do VAR a atuação ruim, mais uma vez, que teve principalmente o ataque atleticano. O time consegue até organizar as jogadas ofensivas, consegue chegar, mas não consegue matar o adversário, não consegue fazer o gol. E aí fica muito difícil. Se você não faz gol no futebol, você não ganha jogo. Então é muito complicado isso. Não dá para colocar a culpa só no VAR, né? A gente tem que dar o desconto, as interpretações equivocadas da arbitragem, do árbitro de vídeo, mas não dá para colocar só na conta da arbitragem, porque é a quarta derrota consecutiva do Atlético no Brasileiro. Aí a gente vai dizer que as 4 o VAR interferiu? Não dá para falar isso. Então é melhor que o atleticano coloque a cabeça no lugar e entenda que o seu time caiu muito de produção. Né? Não sei se está pensando só no jogo da Sul-Americana, não sei, mas o time caiu de produção, essa é a verdade. E o ataque não faz gol. E futebol, se você não faz gol, não tem como ganhar jogo, a não ser que o adversário faça para você. Então a gente precisa entender isso. O Atlético nesse jogo com o Botafogo tem direito de reclamar da arbitragem, mas não pode colocar só na conta da arbitragem o resultado do jogo. Gente, só para avisar aqui sobre o campeonato regional, a diretoria da LCD pediu para avisar que o início da competição foi adiado para o dia 22, em razão de apenas 4 clubes ter cumprido com o pagamento da taxa de inscrição. Vai ter uma reunião agora dia 10, portanto amanhã, terça-feira, a última reunião, será o último arbitral para se definir. O regulamento está todo já ajeitado, aceito pelos clubes. A expectativa é de 10 a 12 clubes no Campeonato Regional 2019, tá bom? Eu volto no meio de semana para poder falar mais de futebol. Valeu, Raquel!